O TSE recentemente aprovou novas normas para arrecadação de recursos de campanha, né? O que está valendo hoje? É possível, como na campanha do Obama foi amplamente divulgado, é possível angariar fundos para a campanha pela internet, por exemplo? Quais são as novas normas? A grande novidade é a arrecadação de doações de campanha por cartão de crédito. Né? A resolução do TSE, ela é assim, 23.216, é uma resolução nova, né? Realmente ela é inédita, porque ela admite que pessoas físicas façam doação, né? Claro, a partir de 6 de julho, porque os candidatos, para começarem a propaganda eleitoral, têm que abrir suas contas de campanha para terem os gastos de campanha registrados. No caso das doações de campanha com cartão de crédito, como isso vai funcionar? A pessoa vai ter que ir no partido para passar o cartão? Não, é interessante que realmente é uma novidade muito grande. E a doação pela internet depende que o partido disponibilize, né, uma página na internet própria para isso. E além disso, somente pessoa física poderá fazer a doação, não poderá ser parcelado, né? E é algo que nós estamos na expectativa de como vai funcionar, porque é relevante, vamos dizer assim, é um avanço, mas é um avanço que nós não sabemos ainda se vai ter uma procura muito grande. Esperamos que sim, mas sempre primando pela lisura, porque é por isso que é necessária a abertura de página específica na internet para que haja o comprovante, a emissão de recibo de comprovante da doação, para que não haja o trânsito de um determinado valor na conta de campanha que não tenha origem identificada. Essa eleição também nós temos algumas novidades no sentido do voto do preso provisório ou do adolescente internado. É a primeira vez que o preso vai votar? Vamos dizer assim, do ponto de vista nacional, é a primeira vez que o TSE, né, e também com o apoio do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, houve essa, vamos dizer assim, essa determinação para que a Constituição fosse cumprida. Porque a Constituição, desde 88, quando ela foi editada, já dizia, né, que só perde o direito ao voto aquele condenado criminalmente com trânsito em julgado, ou seja, que a sentença não admita mais recurso. Né? Então, do ponto de vista desse voto do preso provisório, a Constituição já previa essa possibilidade, mas por dificuldade até de segurança pública, né, não se tinha ainda instituído isso no país todo, não se tinha ainda vamos dizer assim, uma recomendação do TSE, uma resolução, né, dando os parâmetros para viabilizar esse voto. Hoje, o TSE editou a resolução 23.219 e essa resolução 23.219 ela diz que, né, os estados deverão preparar as eleições, né, para os presos dentro da realidade de cada estado. Isso foi muito positivo, porque o TSE se sensibilizou, a Corte se sensibilizou, vendo que alguns estados tinham dificuldades por questões de segurança pública, porque vejam bem, é importante que o preso provisório vote, é importante que o adolescente infrator internado também vote, mas também é importante que seja assegurado que o dia da eleição seja tranquilo, a normalidade da eleição para todos. Então, essa compatibilização, alguns estados, né, disseram ao TSE que não poderiam fazer o voto do preso por falta de segurança. No estado do Rio, né, nós vamos fazer o voto do preso provisório. Já houve um projeto piloto em 2008, o delegado Orlando Zacconi, em Nova Iguaçu, fez um projeto piloto, digno de todo elogio, né, mas era um projeto pequeno, né, dentro da Polinter de Nova Iguaçu, com poucos presos. Hoje nós estamos trabalhando no estado todo e com cerca aí de pelo menos 2 a 3 mil presos que foram, vamos dizer assim, para quem foi aberta a possibilidade de votar em estabelecimentos que tinham segurança. Porque nem todos os estabelecimentos onde havia presos, né, se percebeu a condição de segurança necessária para se colocar mesários, para se colocar todo o aparato do TRE para se fazer a eleição. Então, em alguns estabelecimentos, houve essa possibilidade e nós vamos fazer. O cadastro fechou agora no dia 5,
vários presos pediram a transferência, mas a grande dificuldade é que esses presos provisórios estão agora em maio dizendo que querem votar em 3 de outubro, né, dentro do presídio, mas muitos deles já não estarão presos em 3 de outubro, porque o processo foi concluído, ou conseguiram alvará de soltura, muda, né? A situação muda. Então, essa, vamos dizer assim, essa transitoriedade do voto, né, da condição do preso é algo que dificulta um pouco, né, vamos dizer, a estruturação da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral precisa preparar as máquinas, precisa preparar tudo com antecedência, né? Então, muitos estabelecimentos prisionais, onde tem hoje presos provisórios, né, vão receber as urnas e provavelmente muitos desses presos provisórios não estarão mais lá, né? Que agora externaram essa intenção, não estarão mais lá. Eles podem ir até o estabelecimento votar, aqueles que pediram a transferência do título, mas muitos não irão, né? Então, são peculiaridades assim interessantes. Outra é que os próprios funcionários puderam fazer a transferência do seu título provisoriamente para esses estabelecimentos para votar ali. A nossa preocupação sempre foi que esse voto do preso não fosse um voto estigmatizado, um voto vinculado a milícias ou voto vinculado ao crime organizado. Pode haver propaganda dentro do presídio? Sim. A resolução 23.219 fala que é possível ser realizada propaganda, mas só na forma do rádio e TV. Não poderá haver comício, panfletagem, não poderá haver corpo a corpo, por uma questão de segurança, né? Mas é determinada pela resolução que os estabelecimentos prisionais viabilizem a propaganda para os presos provisórios e também para os adolescentes infratores internados. Até quando o eleitor tem que comunicar à Justiça Eleitoral que ele vai votar em trânsito? É outra novidade do nosso processo eleitoral de 2010, que é o voto em trânsito dentro do Brasil. Porque dentro do Brasil, segundo a resolução do TSE, o eleitor poderá comunicar até o dia 15 de agosto, né, que estará fora da capital, fora de onde ele vota, e estará em outra capital. Ele só poderá votar em trânsito nas capitais do país. Ou seja, se ele estiver no interior de outro estado ou do próprio estado onde ele reside, não poderá votar em trânsito, terá que justificar a sua ausência, né? E o eleitor do exterior é um pouco diferente, porque ele já tem que ter solicitado à Justiça Eleitoral, né, o voto no consulado. É um tratamento totalmente diferenciado desse voto em trânsito, dessa novidade da eleição de 2010, o voto em trânsito nas capitais. Doutor Luiz Márcio, os centros sociais mantidos por políticos, eles são considerados lícitos? Existe alguma coisa a esse respeito na legislação? Esse é um grande tema para uma futura reforma política séria no Brasil. Hoje, não foi feita ainda a reforma política que é necessária. A questão dos centros sociais é algo que necessita, que exige uma profunda reflexão. Por quê? Os centros sociais oferecem serviços, né, para a população, na maioria das vezes, carente, né, e muitas vezes os centros sociais são controlados por políticos. Esses políticos que muitas vezes têm mandato e têm a obrigação de melhorar a condição de vida da população, né, com projetos de lei, com ações no mandato, que muitas vezes não são feitas, porque o político prefere manter o seu centro social funcionando, que ali é uma forma, vamos dizer assim, subliminar dele angariar a simpatia, né, dos eleitores daquela região e, com isso, ter no futuro votos, né, conseguir os votos daquela população, né? É claro que uma pessoa que tem o seu filho doente, à morte, precisando de uma ambulância, quando o Estado não oferece ambulância, e o Estado, que eu digo de uma maneira geral, e ele, né, consegue com um político a ambulância para ser transportado o seu filho, e o filho é salvo, ou mesmo que não seja, né, é claro que essa pessoa vai ficar grata a vida inteira e vai votar naquele político. Então, essa reflexão tem que ser feita. Hoje a legislação fala que é crime, que é um ilícito eleitoral você doar, prometer, oferecer vantagem, tanto crime
né, na legislação criminal eleitoral, como na legislação, vamos dizer assim, que não é criminal eleitoral, você tem a captação de sufrágio, que é um ilícito que gera consequências gravíssimas, como a cassação do registro, do mandato, tudo isso. Mas o fato é que só se fala ali em candidato, e só se é candidato a partir de junho do ano da eleição, com a escolha em convenção. Então hoje, o que nós da propaganda fazemos é que os centros sociais que já funcionam fora do ano da eleição podem continuar funcionando desde que não tenham propaganda de político nenhum lá dentro, desde que não tenham referência, né, ao nome de político. Então tem que tampar o nome se tiver o nome do político e assim por diante. Agora, aqueles centros sociais novos que começam a funcionar no ano da eleição, esses não podem funcionar e alguns até recentemente foram fechados pelo juiz aqui da capital e de outros juízes também do interior. Doutor Luiz Márcio, como a população pode ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar? Existe algum número de telefone que a pessoa possa ligar para fazer denúncias? A participação da população é fundamental. Nós precisamos que a população se engaje nesse processo, até para que haja, né, vamos dizer assim, uma possibilidade maior de fiscalização. Então, os números que nós disponibilizamos são 2533-9797 e 2533-9955, no DDD do Rio de Janeiro, 21. Ou então pela internet, no endereço eletrônico capital@tre-rj.gov.br ou então interior@tre-rj.gov.br. Esse hífen aí é aquele tracinho no meio, não é o underline, não. O senhor acha que o cidadão, de maneira geral, ele vota com consciência? Olha, hoje em dia a população está evoluindo muito no sentido democrático. A sociedade hoje é uma sociedade aberta e permite, né, a reflexão. Mas, lamentavelmente, pela condição econômica do povo brasileiro, pelas dificuldades que a população passa, lamentavelmente você vê que ainda há uma certa vinculação, e até por políticos que relatam isso a nós no TRE, dizendo que alguns eleitores muitas vezes perguntam: o que você vai me dar em troca para eu votar em você, num corpo a corpo? Isso muitas vezes já foi dito no TRE por vários políticos diferentes. Então a população precisa ter a noção de que é necessária uma mudança de filosofia, né, de que a sociedade só vai evoluir, né, com a escolha consciente do eleitor, né, dos seus representantes. Mas isso é um processo lento e gradativo que depende da educação do povo. E o povo, lamentavelmente, ainda, né, o Brasil ainda não chegou no nível de educação que nós desejamos.